Figuras de linguagem: metonímia, personificação, hipérbole, eufemismo, antítese. Olá, meus queridos e amados alunos, tudo bem com vocês? Olha só, mais uma aula de português e nós vamos dar sequência aí às figuras de linguagem, ok? Então, olha só, quero ver aqui com vocês na apostila. Na apostila 4, na página 14, começou aí o assunto de vocês que nós estamos vendo sobre as figuras de linguagem, certo? Então, nós já vimos aí 6 figuras de linguagem, que são metáfora, comparação, alegoria, depois gradação, deixa eu ver aqui, olha lá, depois gradação, anáfora e polissíndeto. Esta parte na apostila nós já fechamos, né? Então já foi estudado a metáfora, a comparação, a alegoria numa aula, a gradação, a anáfora e o polissíndeto numa segunda aula. Então, já encerrou esse assunto na apostila, agora é só praticarmos os exercícios. Porém, no caderno de atividades, tem mais figura de linguagem. Então, assim, eu prefiro colocar para vocês aqui todas as figuras de linguagem apresentadas tanto no caderno de atividades, tanto na apostila quanto no caderno de atividades, porque aí a gente fecha, fica completo. E mesmo porque tem exercícios no caderno de atividades muito legais que eu quero passar para vocês. E se eu não passar esse conteúdo fechado para vocês agora, eu não vou conseguir dar os exercícios do caderno de atividades, que estão assim muito legais. Então, o que a Pro vai fazer? Eu vou continuar com vocês hoje, terceira e última aula, vamos fechar aqui com as figuras de linguagens restantes, que não estão na apostila, que de fato elas estão no caderno de atividades, tá certo? Então, hoje a Pro está na página 31 e 32 do caderno de atividade de vocês. Tá certo? Então, hoje nós vamos ver as figuras de linguagens restantes, que, a saber, metonímia, personificação, hipérbole, eufemismo e antítese. Nós vamos ver aí as 5 figuras de linguagem restantes aí do caderno de atividades, 4, tá? Então, nós vamos ver aí o jeitão dessas figuras de linguagem, o que elas nos trazem aí. É bem legal essas figuras de linguagem. Pessoal, é o seguinte, eu vou começar a falar primeiro da metonímia, tá? O que é uma metonímia? O que essa figura de linguagem nos traz aí? Qual é a explicação para a metonímia? A metonímia é fácil. Inclusive, nós usamos metonímias no nosso dia a dia. Não é verdade? Vocês vão ver assim como nós usamos aí a metonímia sem percebermos que é metonímia. Ok? Então, olha só. O que é primeiramente a metonímia? A metonímia é quando você faz uma substituição, é quando você substitui uma palavra semelhante àquela que você quer dizer. Tá certo? Então, olha só. Eu coloquei aí para vocês. Metonímia acontece quando há uma substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, mantendo uma relação de proximidade. Ou seja, você vai pegar aquela palavra que você quer dizer, vai substituir por outra, e essa outra mantém uma relação bem próxima daquela que não foi dita, daquela que, na verdade, teríamos que dizer. Tá certo? Então, olha só, acontece quando há uma substituição lógica de uma palavra por outra semelhante, mas mantendo uma relação bem próxima, mantendo uma relação de proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do outro termo que está sendo substituído. É fácil. Eu coloquei esse exemplo aí. Vocês já vão sacar logo onde está a metonímia, porque isso a gente usa muito. Vamos lá, ó. Bom,
uma Brastemp nós já compramos, agora só falta a comida. Na verdade, o que isso quer dizer? Percebam que Brastemp é a geladeira, certo? Na verdade, eu substituí aí, né, o termo geladeira pela marca do produto. Na verdade, Brastemp não é a geladeira. Brastemp é a marca da geladeira. Só que aí eu quis dizer que é a geladeira. Percebe? Eu fiz uma substituição. Sendo que geladeira e Brastemp, o produto e a marca, têm uma relação de proximidade. Então aí o carinha tá falando, bom, nós já compramos uma Brastemp, agora só falta a comida, ou seja, para guardar na geladeira. Essa Brastemp aí, ela foi substituída, a geladeira foi substituída por o termo Brastemp, que tem relação, já que Brastemp é a marca da geladeira. A metonímia é isso. É vocês fazer uma substituição. No caso aí, você trocou o produto pela marca, né? Isso é metonímia. Isso acontece com a gente assim, se bobear, acontece todo dia. Eu vou colocar aqui mais alguns exemplos para vocês verem aí a metonímia, tá certo? Veja bem, olha esse exemplo aí. Lemos Machado de Assis. Na verdade, você não pegou lá o Machado de Assis, desenterrou o Machado de Assis lá da cova e leu o Machado de Assis. Na verdade, lemos aí as obras de Machado de Assis, os escritos de Machado de Assis, tá certo? Então, veja bem, eu troquei, ao invés de eu falar a obra, eu falei o autor. Na verdade, aqui eu até coloquei errado. Não é o autor pela obra, é a obra pelo autor. Eu vou mudar aqui depois nos slides para ir com vocês. Aliás, não sei nem se dá para mudar aqui agora. Acho que não dá para mudar. Mas eu vou, quando os slides forem aí para vocês, quando eu colocar no material de apoio lá no roteiro, eu vou consertar isso. Na verdade, a metonímia aí é a obra pelo autor. Não, tá certo, gente. O autor pela obra. Deixa eu ver. A obra é o autor pela obra. Tá certo. Desculpa. Tá certinho. Então, ao invés de eu colocar a obra aí, que eu leio a obra de Machado de Assis, eu troquei pelo autor, né? Então, lemos Machado de Assis. Na verdade, eu não estou lendo Machado de Assis. Eu estou lendo a obra de Machado de Assis. Tá certo? Olha só o exemplo aqui embaixo. Achei legal isso aqui. Eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Provavelmente eles estão numa biblioteca, né? Ou alguma coisa assim que eles fizeram aí um empréstimo de um livro. Eles acabaram de ler um livro de Machado de Assis, uma obra de Machado de Assis, e aí eles estão querendo devolver o livro. E aí até a vendedora espanta aí, né? Você, o que foi isso? O que aconteceu? Ele ressuscitou? Na verdade, o Machado de Assis aí não é a leitura do garotinho e provavelmente do pai dele aí na figurinha. Na verdade, ele leu a obra de Machado de Assis e não o Machado de Assis. Isso é metonímia, ok? Isso nós fazemos assim de pancada na nossa vida aqui, no cotidiano da gente, da vida da gente, né? Na nossa vida real aqui. Nós costumamos trocar o produto pela marca, né? Então, olha só, não aponte o lápis com a Gillette. Na verdade, Gillette é a marca da lâmina de barbear, né? Então, nós deveríamos falar assim, não aponte o lápis com a lâmina de barbear. Só que esta lâmina nós trocamos, nós substituímos por uma palavra próxima. Gillette, se vocês forem pensar, é a marca da lâmina e não a lâmina. Pronto, metonímia. Tá vendo? A substituição, essa troca, nos faz aí a figura de linguagem metonímia. Então, ele trocou aí o produto pela marca. Ao invés de ele falar o produto, ele falou a marca. Não é verdade? Então, ó, não aponte o lápis com a Gillette. Na verdade, seria não aponte o lápis com a lâmina.
A gente faz isso direto. Vou dar um exemplo bem legal, assim, bem corriqueiro, que nós usamos muito, né? O próximo exemplo. Ó, você se machucou, né? E precisa ir à farmácia comprar um band-aid, né? Porque você não vai falar, você vai chegar e vai falar assim: ah, eu vou na farmácia comprar uma atadura adesiva. Você não fala assim. Você fala assim? Não, eu vou à farmácia comprar um band-aid. Na verdade, gente, o band-aid é a marca, não é a atadura adesiva, autoadesiva, certo? Que você prega lá no seu machucadinho, que você cola lá no seu machucado. Então você trocou o produto pela marca. Você, ao invés de falar, vou à farmácia comprar uma atadura autoadesiva, não. Nós costumamos falar, vou à farmácia comprar band-aid. Comprar um band-aid. Ou seja, band-aid é a marca. Eu fiz a substituição. Isso é metonímia. Ok? Vamos lá, entendido aí a metonímia, vamos para a próxima figura de linguagem, que é a antítese. A antítese também é muito fácil. Se você pensar, a antítese é a mistura de sentidos, né? É o antônimo e são palavras antônimas, né? Lembra da palavra antônima que remete ao contrário? A antítese é exatamente isso, a mistura dos sentidos, né? Então, ó, alto, baixo, claro, escuro, bonito, feio, gordo, magro, rico, pobre. A antítese é a mistura dos sentidos, tá certo? Olha só, é a figura de linguagem que consiste no emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido. Olha lá, sentido oposto, palavras contrárias. Eu coloquei aí os 3 exemplos: alto, baixo, magro, gordo, claro, escuro, bonito e feio, rico, pobre. Então, antítese é a mistura de sentidos. Que sentidos? Sentidos opostos, tá certo? Olha só que beleza aí esse exemplo de antítese. É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Veja, salgar, adoçar, sentidos opostos, né? Mistura de sentidos aí, salgado e doce. É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Eu tenho aí a presença nítida de uma antítese, palavras antônimas. Ó a perfeição da antítese, tá aí estampada nesse pensamento aí, né? A mistura de sentidos, as palavras opostas. Olha só, nem todo silêncio é de paz. Às vezes, ele se resume a uma guerra que está acontecendo dentro de nós, né? Então, ó, vejam, paz e guerra, palavras opostas, palavras de sentidos contrários. Antítese, paz e guerra, palavras antônimas, né? Que significam ao contrário, presença das duas palavras no mesmo pensamento aí, que faz aí oposição uma à outra. Ó que legal essa tirinha. Essa tirinha também tem a presença de antítese, né? Olha só, adoro as tirinhas de Agar. Mulheres adoram fazer compras. Homens detestam fazer compras. Isso é o que se chama relação amor e ódio. Oh, antítese é relação de palavras opostas, amor e ódio. No primeiro e no segundo quadrinho, adoram e detestam. Isso é antítese, tá certo? Então, a antítese remete aí a mistura dos sentidos, né? Uma palavra oposta a outra palavra, uma palavra contrária a outra. Isso é antítese. Olha a próxima figura de linguagem aí, bem legal essa daí, tá? Personificação, e a personificação também é chamada de prosopopeia, ou personificação ou prosopopeia, é a mesma coisa. O que consiste essa figura de linguagem? Essa figura de linguagem, ela vai atribuir linguagem, sentimento, ação que é própria do ser humano a seres que não são humanos,
a seres inanimados ou a seres irracionais, tá certo? Olha só esse exemplo, legal. Meu cachorro sorriu. Gente, sorrir é uma característica, é uma ação, na verdade, de um ser humano, né? Ai, a pessoa já, ai, quando eu chego em casa, meu cachorro vem me receber e ele está todo sorridente. Na verdade, o cachorro não está sorrindo. Ele ficou até feliz porque você chegou, né? E ele faz aquela carinha assim que ele abre a boca, mas dá a impressão que ele está sorrindo, mas o cachorro não sorri. Então, o que eu fiz? Aí, nesse exemplo, eu atribuí uma ação que só os seres humanos têm a um ser irracional, que é o cachorro, né? Meu cachorro sorriu. O cachorro não sorri. Quem sorri é o quê? São os seres humanos, tá certo? Então a personificação ou prosopopeia, como quer que vocês chamem aí, ela consiste em atribuir ações, linguagem, sentimentos, características de um ser própria de um ser humano, só do ser humano, a seres que não têm vida ou a seres irracionais. Esse exemplo aí eu atribuí o sorrir, que é uma característica humana, a um ser irracional, que é o cachorro. Olha só que legal este exemplo de personificação. Eu tirei aí, eu não sei se vocês conhecem, eu acredito que vocês não vão conhecer aí esta música, que é lá do meu tempo, lá dos anos 80, né? Provavelmente o pai, a mãe, os avós de vocês conhecem essa musiquinha aí. Eu vou cantar um pouquinho dela aqui para vocês. Exemplo legal de personificação, tá certo? Olha só. O vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Veja só, esse trecho da música de Lulu Santos, ele é totalmente personificado. Por quê? Porque está atribuindo características próprias aí do ser humano, dos seres humanos, a coisas que não têm vida, a seres inanimados. Olha só, o vento beija meus cabelos. O vento não beija, né? Então foi atribuído aí o ato de beijar, que é próprio do ser humano, ao vento, ok? Isso é personificação. Olha só o outro exemplo. As ondas lambem minhas pernas, as ondas lambem minhas pernas. As ondas não lambem nada, né? Quem lambe é o quê? Pode ser até um cachorro que lambe, né? Mas isso é característica própria também de um ser humano. As ondas não lambem nada. Depois, o sol abraça o meu corpo. O sol abraça o meu corpo. O sol não abraça ninguém. A característica de abraçar é própria do ser humano. Então, o sol abraça, o sol não abraça, né? Então, a ação aí do verbo abraçar foi remetida ao sol, a uma coisa que não tem vida, né? Como o ser humano. Meu coração canta feliz. O meu coração não canta feliz. Quer dizer que o meu coração está feliz, está batendo de felicidade. Na verdade, quem canta é o quê? O ser humano. Né? Então eu atribuí a ação aí de cantar ao coração. Eu não, Lulu Santos, né? Então aí 4 exemplos de personificação nitidamente esclarecidos aí. Muito legal essa música aí de Lulu Santos. Entendido a personificação, vamos para a próxima figura de linguagem. Essa eu adoro. Tudo que é exagero eu adoro, né? Exagerada sou eu. Então, eu estou falando de exageros. Hipérbole nada mais é do que o emprego do exagero, né? Então, consiste em empregar o exagero como uma forma de expressão. Eu coloquei esse exemplo aí, ó. Vou morrer de rir. Gente, vocês não vão, eu não vou morrer de rir. Eu não vou cair dura no chão porque eu fiquei dando risada. É a maneira de me expressar. Quer dizer que eu ri excessivamente. Eu vou morrer de rir. É que eu ri muito, eu ri exageradamente. Isso é uma hipérbole,
né? Então, a hipérbole é quando você usa de uma expressão exagerada, né? Para remeter a sua mensagem. Eu vou morrer de rir. Você não vai morrer, né? Você vai. A expressão eu vou morrer de rir é porque, na verdade, você vai rir muito. Vai rir em exagero, ok? Olha só outro exemplo de hipérbole, né? Que remete ao exagero aí. Eu tô com muita vontade de chupar bala, então eu vou lá na venda comprar 1 milhão de balas. Gente, você não vai comprar 1 milhão de balas, né? O máximo que você vai comprar é um pacote que vem o quê? 50 balas, 30 balas, né? Então eu exagerei aí. Esse exagero remete à hipérbole, né? Então, ó, vou comprar 1 milhão de balas, mesmo porque se você comprar 1 milhão de balas, humanamente impossível, né? Insano comprar 1 milhão de balas, não é? Então, na verdade, eu quero dizer que eu vou comprar bastante bala, porque eu estou com muita vontade de chupar bala. Aliás, essa bala 7 Belo aí é uma delícia. Adoro, adoro. Tá certo? E como eu sou uma hipérbole, como eu sou uma exagerada, quando eu coloco uma bala 7 Belo na boca, eu não coloco uma, eu coloco duas, que é pra ficar bem gorducha. Eu adoro, adoro. Gente, então hipérbole é o exagero na expressão, né? Eu vou comprar 1 milhão de balas. Que nada, você não vai comprar 1 milhão de balas. Você quis dizer que você vai comprar muitas balas. Ah, eu acho que Cazuza vocês conseguem. Conseguem, ó. Cazuza vocês conhecem, né? Cazuza fez essa música, é muito legal porque remete uma hipérbole aí. Tanto é que a música chama Exagerado. Vou tentar cantar aqui para vocês. A Pro não é cantora não, mas a Pro dá umas arranhadas aí, né? Então olha só, remetendo aí um exemplo da figura de linguagem hipérbole na música Exagerado de Cazuza. Vamos lá. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Cazuza aí tem uma hipérbole nítida aí, né? Que vocês logo no segundo verso aí dessa estrofe, do fragmento dessa primeira estrofe aí, te trago 1000 rosas roubadas. Gente, ninguém vai levar para ninguém 1000 rosas. É muita rosa. São muitas rosas, aliás, né? Então, ó, te trago 1000 rosas. Na verdade, o máximo que ele pode ir é na floricultura comprar um buquê com 12 ou com 24 rosas, né? Então, olha a hipérbole, marcando aí a figura de linguagem, marcando o exagero, né? Te trago 1000 rosas roubadas. Ele não vai levar 1000 rosas, porque 1000 rosas, na verdade, é um exagero. Então, ele quis aí fazer de propósito, né? Para mostrar aí até o sentimento dele, né, em relação a quem lá que eles quer que ele esteja falando, né? E então esta música aí de Cazuza é uma hipérbole. Ah, uma outra figura bem legal é o eufemismo. No que consiste o eufemismo? Consiste você trocar uma expressão por outra. De que forma? Você vai trocar uma expressão pesada por uma expressão desagradável ou que seja chocante por uma expressão suave que ameniza essa expressão desagradável. Então, o eufemismo é isso, tá certo? Então, ó, o eufemismo consiste no emprego de uma palavra ou expressão no lugar de outra palavra, considerada desagradável ou chocante. Você não quer falar lá uma palavra desagradável, então você vai procurar trocar esta palavra por uma palavra mais suave, né? Uma palavra que não choca tanto. Isso é eufemismo, né? Olha só, quer dizer aí, nesse exemplo, que o vovô, ele morreu,
Mas eu não quero usar a expressão, o verbo morrer, né? Então aí eu troquei, né, a palavra morrer, o verbo morrer aí, que é uma... Opa! Só um minuto, gente. Eu bati o dedo aqui e deu sumiu a telinha aí. Mas vamos lá, então, eu não quero dizer que o vovô morreu. Eu quero dizer, eu vou trocar esta expressão, o vovô morreu, por outra mais suave. Olha só que bonitinho. Vovô foi jogar xadrez com São Pedro. São Pedro ficar no céu, né? Ele que tem as portas lá, as chaves do céu. Então, eu troquei a expressão morrer, que é uma expressão mais pesada, que é uma expressão mais chocante, né? Pela expressão jogar xadrez com São Pedro, né? Se o vovô foi jogar xadrez com São Pedro, ele morreu, não é? Isso é eufemismo. É você trocar uma palavra desagradável por uma palavra mais suave, uma palavra pesada por uma palavra mais suave. Achei legal esse exemplo, né? Tava procurando uns exemplos para passar para vocês, achei esse quadrinho aí. Olha só. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Na verdade, ela trocou a expressão fofoqueira por produtora de biografias. Biografias é você falar de alguém, certo? Orais não autorizadas, você falar oralmente, né? Produtora de biografias orais não autorizada, ou seja, que não estão autorizadas a falar. E, na verdade, ela é o quê? Uma fofoqueira. Então, trocou-se a expressão fofoqueira, que é uma expressão mais chocante, né? Que é uma expressão mais agressiva, no caso, por uma expressão mais suave, que é produtora de biografias orais não autorizadas. Isso é eufemismo. É como você falar, né? Voltando ao verbo morrer, só me vem esse verbo na cabeça, mas tudo bem. Como você fala assim, ele partiu desta para melhor, ou seja, ele morreu, né? Geralmente, os mais velhos é que costumam dizer isso. Ele partiu desta para melhor, ou seja, ele não está mais conosco. Na verdade, ele morreu. Ó, uma outra coisa, uma outra expressão que é bastante usado, né, para se referir às pessoas gordas, no caso, é a expressão cheinha, né, que é mais pomposo, mais delicadinho e tal, né? Aí o eufemismo, você trocou a palavra gorda, né, que às vezes agride, né, as pessoas não gostam, né, que falam que a gente tá gorda, né? Porque a gente tem mesmo, porque a gente tem espelho e a gente sabe quando a gente tá fora do peso, né? Eu não falo pra ninguém, nossa, como você tá gorda, como você tá cheinha. Eu não falo, né? Que a pessoa tem espelho. Então vamos lá. Minha irmã está muito cheinha, ao invés de gorda. Né? Então, minha irmã está muito gorda. Não é agressivo, né? Não dá um impacto assim, principalmente se a irmã estiver ouvindo, né? Estiver ouvindo lá e ela vai ficar chateada. Ah, ele me chamou de gorda e tudo mais. Então, aí você troca a expressão gorda, a palavra gorda, pela palavra muito cheinha, que é mais delicada, é mais suave, né? Certa vez, eu vou contar isso daqui, mas fica nosso segredo, tá? Uma vez eu fui na casa da minha tia entregar um convite de casamento, acho que foi entregar um convite de casamento da minha sobrinha. Aí nós estávamos lá, fomos na minha tia e tudo mais, pra vocês verem um exemplo, né? E aí eu cheguei lá e tá, ai, nossa, como você tá bonita, Mariana, minha tia. Mariana é minha sobrinha. Tal, tudo. Pensa. Aí minha tia olhou pra mim e falou assim: nossa, você também tá linda, apesar de você estar um pouco cheinha. Né? Cheinha não. Aí eu falei pra ela: cheinha não, tia, eu tô gorda mesmo. A gente sabe, né? Quando a gente tá gorda e a gente sabe que não precisa ficar os outros falando. Nós temos espelhos em casa. Só para vocês verem aí uma forma de eufemismo. E minha tia usou um eufemismo aí. Ela quis dizer que eu tava gorda, mas ela quis para não me agredir. Você sabe que acabou me agredindo mais ainda, né? Então eu
eu assim meio que fico com o pé atrás com essas trocas de expressões, que na verdade, né, ela quis dizer que você tá gorda, vamos combinar, né? Então, eufemismo é isso, é você suavizar aí aquilo que você vai falar ou aquilo que você vai escrever, né? Minha irmã está muito cheinha, na verdade minha irmã está gorda, tá certo? E com isso, nós fechamos essa aula 3. As outras aulas, gente, elas estão no Google Classroom, na pasta de português, em forma de videoaula. Tá bom? Então vocês vão lá, pesquisa direitinho, que tá tudo lá registrado. Nós vamos comentar disso a próxima aula de português essa semana na aula remota. Mas eu já adiantei aqui para vocês essas não sei nem quantas figuras de linguagem que eu falei aí. Essas figuras de linguagem que completa aí o caderno de atividades 4 aí do quarto bimestre de vocês. Aí fica completíssimo. Se eu não me engano, eu coloquei no roteiro de vocês para vocês preencherem aí a página que completa as figuras de linguagem. Tá certo? Então hoje nós vamos ficar por aqui. Qualquer coisa vocês podem me chamar, vocês sabem onde me encontrar. Qualquer dúvida, tá certo? Então, gente, ó, até a próxima aula.